Fala aí, pessoal. Beleza? Tranquilidade? Na paz? Estamos aí de volta, mais uma aulinha, ainda exercícios de modo textuais, né? Exercício para dedéu, bom para treinar pra caramba, né? Agora aí a parte 9, né? Cada partezinha aí 10 frases. Então bora lá. O que a gente está fazendo mesmo? A gente está olhando fragmentos de texto, pedacinhos de texto, né? E a gente está olhando aí os modos textuais predominantes, né? Relembrando, né? Ou avisando a quem está pegando desse vídeo. Tá? Ver o que é predominante é ver qual é o propósito, qual é a intenção do fragmento, tá? Do trechinho de texto aí, certo? É ver qual é o propósito, qual é a intenção do fragmento. Não é a intenção do autor não, tá? A gente não é hipnólogo não para entrar na mente das pessoas. Tranquilo? É isso que a gente tem que ver. Por que eu sempre falo isso? Porque, por exemplo, você pode ter um texto que tenha lá uma descrição, isso é, uma listagem qualquer de características, né, ou definições dizendo o que é, como é que funciona tal coisa e por aí vai. Só que o cara usa isso para depois dar uma opinião sobre essa listagem, né? Ou então vem lá uma história, isso é um momento narrativo, né, com uma sucessão de fatos, certo? Uma sequência de fatos, mas o cara pega a história para dar opinião. Aí, se ele está dando opinião o tempo todo, cara, o modo textual é o dissertativo, né? Porque o dissertativo é um texto opinativo, né? É um texto em que você opina sobre um determinado tema para discutir, né? Para mostrar seu ponto de vista sobre aquilo, né? Para argumentar, contra-argumentar e por aí vai. Tá beleza? Certinho? Então, essa parada aí. Então, partiu. Próxima frase. Repare que a gente já está na frase 81. Então, tem coisa pra caramba antes. Se você não viu, vai lá, pega e veja e treina. Faz junto, se errar, faz de novo. E essa parada aí. É estudar o bagulho todo, tá? Vamos lá, frase 81 diz o seguinte. Uso dos 5 sentidos. Audição, gustação. Gustação aqui é o paladar, né? Gustação aqui ele está falando do paladar. Audição, paladar. O olfato, tato e visão, que combinados produzem a sinestesia. Combinados aqui ele quer dizer misturados. Quando você mistura, faz a mistura ou a fusão, junta um com o outro. Aí você tem efeitos sinestésicos, que aliás é o nome de uma figura de linguagem. Tá? Também tem aulinhas sobre figura de linguagem, vai lá, procura que a gente fala de sinestesia também. Bom, mas enfim, dependente disso, qual é a parada aqui em termos de modos gestuais? O que rolou? Ele coloca aqui uso dos 5 sentidos. Uso dos 5 sentidos, aí ele lista os 5 sentidos, bota lá audição, gustação, olfato, tato, visão. E ele diz que a combinação disso produz a tal da sinestesia. Ora, o que ele faz aqui é definir. Isso aqui é um definir. Ele lista e ele define o que ocorre com o uso dos 5 sentidos. Você pode misturar 2 deles, 3 deles, 4 deles ou todos eles. Isso gera a tal da sinestesia. Quando ele define isso, ele fala que isso gera a tal da sinestesia. Certo? Bom, se ele define a parada, definir é comportamento típico de que modo textual? Isso aí é característica do texto descritivo. Então, esse fragmento de texto é um fragmento predominantemente descritivo. Ele não está contando a história dos 5 sentidos, ele não está dando opinião sobre os 5 sentidos. Ele está dizendo o que os 5 sentidos misturados produzem. Certo? Tranquilo? Então, se ele não contou a história, não era narrativo. Se ele não deu opinião, não era dissertativo. De fato, é descritivo. Beleza? Na paz? Vamos lá para o fragmento 82.
Né? O 82 diz: as atividades de hoje são voltadas à leitura e à escrita. Todas usam como tema principal casais caipiras. Bom, o que ele fez aqui, o que rolou aqui nesse fragmento? Ele está falando das atividades que foram propostas lá no tal dia de hoje. Né? Elas tinham, né, dois focos. Né? Primeiro, a leitura, treinar a leitura e treinar a escrita. Né? E tinha um tema. O tema era casais caipira. Então, o que ele faz aqui é mostrar o que tinha que ser feito. Aqui é só mostrar. Esse fragmento, ele mostra o que era o foco da tarefa. O que era a tarefa. E mostra o tema. Certo? Tranquilo? O tema estava aí relacionado a casais caipiras. Tá? Aqui é caipira no singular mesmo. Era assim o texto original, tá? Tinha que ser caipiras, mas estou reproduzindo aqui tal como estava no texto original, sem a devida concordância ali, fazendo os plurais corretinhos, tá? Então aqui, se ele só mostra, vamos lá, se só mostra aqui a parada, ele não está contando a história do tema, né, principal, né, da origem desse tema, né, como é que foi que aconteceu, que chegou até onde, começou aonde, chegou até onde, né, e aí não é dissertativo, aliás, não é narrativo, e ele também não dá opinião sobre isso, se é um bom tema, se é um tema ruim, se é um tema legal, se é um tema absurdo, né? Então, se ele não deu opinião, não era dissertativo. Então, só sobrava realmente o modo descritivo. Tá claro isso? Tá? Aliás, aqui ele mostra, né? Ele define qual era o propósito da tarefa, qual era o tema da tarefa, né? Dizer o que é, ele está definindo aqui. Isso é definição. Isso é definir. Tá claro? Beleza? Definir significa tornar finito, tornar limitado, né? É especificar o que é que tinha que ser visto, observado, entendido, etc. Tá? Estou indo para 83. 83 diz o seguinte: um dos mais brilhantes cidadãos brasileiros, Darcy Ribeiro, provou ao mundo que um homem nada mais precisa além de coragem. Bom, o que é que você tem nesse fragmento aí? Aqui ele qualifica o Darcy Ribeiro, né, dizendo que é um dos mais brilhantes cidadãos brasileiros. Né? Aqui ele qualifica, apresenta qualificando. Joia? Aí ele bota lá o personagem em jogo, que é o Darcy Ribeiro, e diz lá, dá o parecer dele sobre o Darcy Ribeiro. Diz que provou ao mundo que um homem nada mais precisa além, né, do que além de ter coragem. Tá legal. Bom, o que rolou nesse momentinho aí? Hein? O que ele fez? Nesse momento, o que temos em termos de modo textual é o seguinte. Né? Nesse qualificar aqui, ele qualifica só um momentinho. Né? Só um momento muito pequeno. Mas ele explica isso aí. Né? Aqui, esse qualificar implicaria um opinar. Estou falando do explicar porque isso aqui implica um opinar. Né? Quando ele vem aqui dizendo que provou o mundo, isso aqui também é um opinar. É a opinião dele, a visão dele sobre o que foi do Darcy Ribeiro. Tá? E aqui dentro tem a opinião, só que agora do Darcy Ribeiro. Aqui é a opinião do próprio Darcy. Né? A opinião da personagem. Né? Do personagem. De modo geral, o que você tem aqui é um texto opinativo. Né? Com duas opiniões. Uma do próprio autor e outra do autor aqui. Né? Então, se é um texto opinativo, aqui é um texto dissertativo.
certo? Porque, de certa forma, quando ele diz que provou o mundo, ele está mostrando porque é brilhante, né? Indiretamente ele acaba fazendo isso. E mostra onde está o brilhantismo do Darcy Ribeiro quando, né, diz lá que o Darcy Ribeiro disse que o homem nada mais precisa, né, do que ter além de coragem. Né? Certo? Tranquilo? Então, essa marca aí é de texto dissertativo. Ele não só te mostrou a parada, né, e ele também não está contando a história do Darcy Ribeiro. Ele está contando só um episódio que o Darcy Ribeiro falou uma parada, né, ou fez. Né, mas ele não diz exatamente o que fez para chegar a essa conclusão aí. Tá legal? Certo? Então, se não contou a história do Darcy Ribeiro, não era narrativo. E isso não só mostrou a parada, não só definiu, ele já vai aqui já qualificando de uma série de maneiras, ele não só descreveu. Tá? Beleza? Então, por isso foi dissertativo isso aí. Partiu 84? Partiu 84. 84 diz o seguinte: o aspecto da casa revelava, bem como seu interior, a pobreza da habitação. Então, esse aspecto aqui é o lado de fora, né? E aqui é o lado de dentro. Ele fala bem como seu interior. Aqui é o exterior da casa, parte de fora, né? Certo? É isso que ele está fazendo aqui. Depois, bem como o seu interior, bem como o seu interior, aqui ele foca no interior da casa, né? Está dizendo que os dois eram semelhantes. A pobreza da habitação. Aí, aqui vem uma mostragem de como era a casa, né? Porque a habitação aqui retoma casa. Tá claro isso? Tá? Beleza. O que ele fez aí? Ele só te mostrou características da casa, né? Características relacionadas ao aspecto econômico. Isso aqui é uma característica de uma avaliação econômica, né? Social e econômica, tanto faz, tá? Relacionada a recursos, a ter dinheiro. Então, se ele só te mostra, isso aí pertence aqui modo textual. Se só mostrou características, né? Se só mostrou, aí isso é comportamento de texto descritivo. Então, esse texto aqui é um fragmento predominantemente descritivo. Tá claro? Foi? Certo? Se você quer uma tradução para essa palavra aí, revelava, uma tradução mais de um vocabulário mais usual nosso, o revelava o aspecto da casa mostrava, né? Evidenciava ou qualquer coisa do tipo, tá? Tranquilo? Beleza? Bom, então 84 é essa parada. Por que não era narrativo? Ele não conta a história da casa, né? Então, se não conta a história, não é narrativo, né? Tampouco ele dá opinião se isso aí era bom ou ruim, né? Mostrar a pobreza da casa, tá? Tranquilo? Ele não faz outras avaliações, né? Além de dizer que mostrava a pobreza, ele não diz nada do tipo, nem insinua discutir do porquê que mostrava a pobreza. Legal? Então, por isso também não era dissertativo. Então, fechou 84. 85. Márcio saiu pela porta do corredor principal, subiu as... Eu botei as coisas, não, deve ser as escadas, né? Vamos dar uma corrigidinha aí, estranhamente está coisa, subiu as coisas. Apesar do que podia ser subir as coisas também, pode ser coisas, não lembro mais o original, mas acredito, já que vai falar de incêndio ali na frente, deve ser escadas. Bom, subiu as coisas correndo ou subiu as escadas correndo, não vai mudar muito o que a gente tem que interpretar. Mas vamos lá, Márcio saiu pela porta do corredor principal, subiu as escadas correndo, pegou o exterior, não, o extintor, tá falando de incêndio,
Esse texto está todo doido. Pegou o extintor e tentou, como pôde, apagar aquele princípio de incêndio. Tá, beleza. Então vamos lá, o que rolou aí? O que a gente tem para avaliar em termos de modos textuais aí? Bom, aqui você tem o personagem Márcio. Aí o Márcio fez o que primeiro? Primeira ação. Primeira ação é que ele saiu pela porta do corredor principal. Depois, segunda ação. Subiu as escadas correndo. Depois, terceira ação. Pegou o extintor. Depois, quarta ação. A quarta ele faz o quê? Ele tenta, como dá, do jeito que dá, como pôde, do jeito que deu, ele tentou apagar aquele princípio de incêndio. Então, você tem aqui a sucessão de ações, a sucessão de fatos, porque a ação, aqui nesse caso, é igual a fatos, ou melhor, ações. Vamos botar ações, Ações igual a fatos realizados por um personagem lá, que é o tal do Márcio. Tranquilo? Márcio é personagem. Então você tem ações, você está vendo o personagem, de certa forma ele te mostra o lugar. Te mostrou o lugar? Mostrou? Mostrou. Meio que mal mostrado, mas mostrou. O personagem aqui é o Márcio. E é um lugar que ele se ambienta onde? No lugar que tem aqui, um corredor, tem escadas, certo? Tranquilo? Então ele está dentro de algum ambiente, um apartamento, um prédio, alguma coisa do tipo. Um prédio com andares ou sem andares. Pelo menos um andar tem, porque tem escada. Certo? Então isso aí é comportamento de que tipo de texto? Se tem ações, personagem, mostra o lugar. Isso é comportamento de texto narrativo. Certo? Legal? Por que não era dissertativo? Ele está discutindo aqui, dando a opinião dele sobre se o Márcio agiu certo ou errado, se foi bom, foi legal, se não foi legal o que ele fez, que bonito, que bacana, que genial. Ele não faz isso, então não era dissertativo. Também ele não só mostrou o Márcio aí, e não mostrou só o local onde estava e que estava tendo incêndio. Não, mostrou uma sucessão de ações do Márcio. Ele sai pela porta, ele sobe as escadas, ele pega o extintor, ele tenta apagar o incêndio. Então, não era só descrição, tá? Era, de fato, narrativo, comportamento, texto narrativo. Tranquilo? Tô indo para 86, hein? Qualquer coisa dá uma pausa aí na tela, copia 85 se não deu para copiar, caso você esteja copiando junto. Bom, vamos lá, 86. 86 diz o seguinte: depois de inúmeras mudanças na sociedade, vive-se hoje um momento em que há, por parte de muitas pessoas, uma crescente busca pela realização profissional. Bom, vamos lá. Ele falou aqui de mudanças na sociedade. Ele está falando, isso aqui é como se fosse o tema da parada. Ele disse que houve inúmeras mudanças, muitas mudanças, incontáveis mudanças, tá? Ele está dizendo que hoje, isso foi no passado, do passado para o presente, porque ele coloca aqui: vive-se hoje um momento em que há, por parte de muitas pessoas, uma crescente busca pela realização profissional. Quando ele bota esse finalzinho aqui, acerca do hoje, dizendo que hoje as pessoas estão numa crescente busca, isso no hoje em dia, isso aqui é visão do autor. Visão significa opinião do autor, tá? Essa é a visão pessoal do autor, tá? E aí, se tem visão pessoal do autor, esse é um argumento com visão pessoal dele, qual é o modo textual que apresenta a visão pessoal do autor sobre o tema? Isso aí é a dissertação. Esse texto, é um texto em que o modo textual predominante é o dissertativo.
Tá claro isso? Certo? Tranquilidade? Legal. E ele também fala que isso aí é um momento em que há por parte de muitas pessoas uma busca, talvez uma busca às vezes só da boca para fora, né? Porque de modo geral as coisas não são assim tão evidentes, não. A gente não vê tanto isso por aí, não. Mas enfim, isso aqui é visão dele, o que eu estou falando é visão minha, não interessa a minha visão, o que a gente tinha que responder já está respondido. Certo? Então 86 foi? Partiu 87? Partiu 87, hein? Estou indo para ela. Vamos lá. 87. Aliás, o tema que eu botei lá em cima, que era tema, inúmeras mudanças na sociedade, na verdade nem é o tema, né? O tema ele já apresenta o conjunto da opinião dele, que é ali embaixo, tá? Certo? Mas enfim, tá anotado aí, você entendeu. Tá anotado, tá dito, você entendeu a parada. 87 diz o seguinte: havia coisas que temia, que ele temia, ou que eu temia, não sei. Né? Vamos ver quem é esse a cara por trás desse temia aí, né? Porque temia podia ser eu, ele, ela, né? Eu temia, tu temias, ele temia, ou ela temia, ou você temia, enfim. Havia coisas que temia. Então tem uma personagem qualquer que a gente não sabe quem é. Uma delas era ver homicídios, né? Ver assassinatos, deixando as manchetes, né? E penetrando no interior dos jornais. Então é saindo da capa, porque manchete normalmente tá a capa, né? A capa é o exterior do jornal, é a parte de fora, e passou para dentro do jornal, né? A notícia interna. É isso que ele está dizendo. Enquanto filosofava, tropeçou num corpo estirado. Saltou por cima e foi ao supermercado. Vamos lá. O que houve aqui? Aqui tem um personagem, que é um eu, um ela, né? Isso a gente já falou. Deixa eu anotar isso direitinho, que senão vai ficar muito esquisito. Né? Vamos lá. Aqui é que eu temia, ou que ele temia. Né? Eu vou saber que é um ele sim, sabe por quê? Quando aconteceu aqui, ó, enquanto filosofava, vai ser eu tropeçou ou ele tropeçou? Aqui é um ele ou um ela, né? Então, a gente já sabe que não é um eu, tá? O personagem aí é um ele ou um ela que estava em jogo aí. Então, havia coisas que temia. Então, a pessoa aqui tinha temor, tinha medo de algumas coisas. Uma delas é ver homicídios, ver assassinatos, né? Mudando de lugar. Ele faz aqui uma brincadeira inicial com essa parada de mudar de lugar. Qual é a brincadeira inicial? Primeiro sai do lado de fora do jornal para dentro do jornal. E aí depois vem lá dizendo mais. Enquanto ele ou ela filosofava, né? É o mesmo personagem aqui. Ou é um ele ou é um ela. Ele ou ela tropeçou num corpo estirado. Saltou por cima e foi ao supermercado. Então aqui tem agora a sucessão de ações, né? Repare, você tem aqui, vou marcar os verbos, o filosofar, né? O filosofar, depois o tropeçar, depois o saltar por cima lá do corpo e depois ir ao supermercado. Você tem 4 ações aqui? É isso? Ó, vamos lá. Filosofar é a primeira ação, né? A primeira. Tropeçar é a segunda. Saltar por cima é do corpo lá estirado é a terceira. Né? E ir ao mercado é a quarta ação. Vou escrever a ação só aqui na última. Tranquilo? Joia? Então, é isso que rolou aí. Tá? Bom.
Qual é a brincadeira aqui que eu tinha falado? A brincadeira é que a parada sai da manchete e vai para dentro do jornal. E além de ir para dentro do jornal, aparece na frente dele na rua. Sai de dentro do jornal e tá na cara dele na rua, porque ele tem que fazer o quê? Saltar, né? Aliás, ele tropeça num corpo estirado, aliás, tem que saltar por cima desse corpo estirado. Ele tropeça, mas tem que dar aquele pulinho, né? Aquele tropeção com pulinho, né? Que a gente dá. Então é isso aí. Bom, aqui então ele está dizendo do percurso de um determinado personagem, que é ele ou um ela aí, e a gente não sabe exatamente quem é. Isso aí é comportamento típico de que modo textual? Né? Aqui você tem um personagem e você vê algumas mínimas ações dele, né? Lá enquanto filosofava, né? Enquanto ele vai à rua ao mercado, certo? Então aqui você tem um pedacinho de texto narrativo. Isso aí é comportamento de texto narrativo. Ele não dá opinião aqui sobre o tropeçar, sobre o corpo na rua, né? Sobre a notícia sair da manchete, né? Da capa e parar dentro do jornal, né? Ele não dá opinião sobre o temer aqui. Tá claro isso? Tá? Beleza? Então, se não dá opinião, não era dissertativo. Também não era mera descrição, porque ele não só faz listagem de coisas aqui. Ele está dizendo um percurso aqui de um determinado personagem, que é claro, a gente não tem a visualização desse personagem. Né? O nome dele, sei lá o que, idades, né? Gênero, não tem nada disso aí. Né? Gênero, sexo, tanto faz. Então, 87 era de fato narrativo. 88. Posso? 88 diz o seguinte: observa-se nesse contexto que o trabalho ganhou um valor de dignificação, já que hoje o fato de ter um emprego gera condições para uma boa vida. Bom, ele está falando aqui do trabalho, né, relacionado a dignificar as pessoas, né, a dar dignidade para as pessoas. Né? Ele está dizendo que hoje é essa situação do trabalho. Por que isso? Ele dá um porquê. Ele diz aqui, já que o emprego gera condições para uma boa vida. Quer dizer, depende do emprego, né, filho? Mas, enfim, não vou discutir com o senhor, não. Porque minha tarefa não é essa. E aí, o que rolou, então? Isso aqui, como eu falei que já é visão do cara, já dei uma dica. Dizer que hoje o emprego, o trabalho dignifica, porque gera condições para boa vida, isso aqui é visão do autor. Visão é, você já sabe, opinião. É um argumento dele. Tá? Visão do argumento, ó. Visão do autor. Tá? Isso aqui é um argumento do autor. Uma opinião e já trazendo o seu principal argumento. Na verdade, é quase que uma tese, muito mais uma tese do que um argumento. Nessa hora aí, então, se temos aí a visão, a opinião do autor, isso aí é comportamento de que tipo de texto? Qual é o texto que se preocupa em argumentar, em ter uma opinião? É o texto dissertativo. Por que não era narrativo? Ele não está contando a história do trabalho, nem de nada do tipo, né? Nem está definindo o que é trabalho, nem está definindo o que é trabalho digno, nem está definindo o que é boa vida, nem o que é emprego, nem nada do tipo. Né? Nem está listando características do que é um bom emprego, uma boa vida. Então não podia ser também descritivo. Então, por eliminação, só sobrava realmente o dissertativo e a gente viu que tinha características desse modo textual aí. Legal? Beleza? 89, posso? 89 diz o seguinte: a importância ecológica da Amazônia para o Brasil e para o mundo é reconhecida por todos. Leigos, isso é, pessoas que não conhecem o assunto, ou especialistas. Né? Se você não sabia o que significava a palavra leigo, leigo é quem não conhece o assunto. Quem não conhece um assunto. Tá? É como se fosse também chamar de ignorante. A pessoa que é ignorante, ela não conhece determinado assunto. Tá? Às vezes também a palavra ignorante é usada para chamar a pessoa de bronco, de grosso, sei lá o que, estúpida, grosseira, e por aí vai.
Mas vamos lá, voltando aqui à vaca fria. Quando você tem aqui o texto dizendo a importância ecológica da Amazônia, né, ele já começa a mostrar aqui o quê? As unhazinhas dele. Quando ele diz aqui a importância ecológica da Amazônia, né, nem todo mundo vê a Amazônia com a mesma importância. Né? A maior parte vê? Acredito que sim. Né? Mas isso aqui é já uma visão do autor. Certo? E aí ele coloca, para o Brasil, para o mundo, é reconhecida por todos. Não sei se é. Né? Pela questão ecológica. Pode ser por outras questões comerciais. Né? Então aqui temos traçozinhos de opinião e visão do autor. Né? Ainda que muita gente possa vir a concordar com ele, isso aí é opinião dele ou de uma galera pequena, uma galera grande, não importa, tá? O que importa é que se temos traços de texto opinativo, aqui a gente tem como predominância o fato de termos um modo textual dissertativo na nossa frente, né? Por que não é narrativo? Ele não conta a história da importância ecológica da Amazônia, tá? Por que não é descritivo? Meramente descritivo, porque ele não define, ele não está definindo nada, ele não está fazendo listagem de nada, né? Ele não está dizendo o que é uma coisa, ele está dizendo quem é que reconhece a tal da importância, está dizendo pessoas que não sabem nada da Amazônia e pessoas que são especialistas, que sabem bastante coisa, ou sabem muito, ou sabem tudo, né? Todos eles aí conseguem ver a importância ecológica da Amazônia. Ecológica, especificamente ecológica, tenho lá minhas dúvidas. Né? Importância da Amazônia? Beleza, importância porque tudo é importante, né? Desde que você importe. Né? Desde que você compre lá na Amazon, faça uma importação, né? Ou na Alibaba. Aliás, estou fazendo propaganda de graça. Atenção, patrocinadores, né? Faço propaganda me pagando também, aliás, até melhor. Valeu? Bom, enfim, 89 é isso aí, tá? Tá esclarecido? Vamos lá para 90. 90 diz, sob os escombros, esperava ajuda. Se a pessoa está debaixo de resto de prédio, de casa, alguma coisa desse tipo, entulho, alguma parada, a pessoa estava debaixo, estava lá meio que soterrada, né? Estava presa nos escombros, né? Porque o sob é abaixo, né? Debaixo dos escombros, né? Estava lá esperando ajuda, tem alguém aí esperando ajuda. Sua voz já ficava fraca, a voz de alguém, né? Desse alguém que está debaixo dos escombros. Ficava fraca, a pessoa está enfraquecendo, é a segunda situação. E seus gemidos se perdiam entre tantos que vinham dos destroços de prédios misturados a destroços humanos. Então é entulho mesmo aí, né? Resto de prédio. Certo? E aqui diz, e seus gemidos se perdiam entre tantos outros. Então tinha tantos gemidos, tinha mais gente gemendo. Aqui é mais gente soterrada nos escombros. Também situação de perigo, de vida. Mais gente soterrada. Legal. Né? E aqui a gente viu que esses escombros eram destroços de prédios e tinha lá destroços de gente também, gente que já tinha morrido, tinha ficado em pedaços, né? Porque dependendo, quebra a pessoa, divide a pessoa em partezinhas, né? Dependendo de onde pega, né? Porque pode cair um vidro em cima, né? Pode cair uma parte que é mais afiada, que corte, o peso pode ser grande, né? Faz aquele movimento tipo alavanca que quebra no meio, uma determinada parte do corpo e por aí vai. Né? Então vai sobrando pedaço de gente, dedo para cá, braço para lá, perna para cá, é uma coisa horrorosa, mas é assim. Bom, o que é que a gente tem aí nesse modo textual? Repare que você tem aqui etapas, né, de ações. Você tem personagem que está aqui sendo soterrado, né, preso no escombro.
Primeiro ela está pedindo ajuda, né? Depois a voz estava ficando fraca, a segunda situação aqui, né? E aí os gemidos estavam lá se perdendo, né? Os gemidos se perdiam, é quase que uma terceira ação aqui da pessoa, né? Não é bem ação, mas é consequência da segunda ação, certo? Tranquilo? E, enfim, ele te dá o cenário em que essa pessoa estava, né? Ele te mostra personagens, aí o que você tem é personagem, a pessoa soterrada com mais outras, né? Você tem personagens, você tem o local, certo? Tranquilo? Você tem o personagem principal, que é quem está lá precisando de ajuda, tem as outras que são as secundárias, que também fazem com que o gemido dele, a voz dele se perca no meio das outras vozes, tá? Então, qual é a situação que você tem aí? Esse fragmento tem comportamento de que tipo textual? De que modo textual, melhor dizendo? Esse fragmento tem componentes e características marcantes de texto narrativo. Por que não era dissertativo? Porque ele não está dando opinião sobre nada aí, né? Dando opinião, explicando nada. Não tem opinião do autor. Tem aqui uma cena que aconteceu com alguma pessoa que estava junto de outras, em determinado local, né? Uma situação aqui difícil, beleza. Ah, então não era dissertativo. Por que não era descritivo? Porque aqui ele não está só fazendo listagem dos eventos, né? Um evento aleatório a outro. Não, os eventos se sucedem aqui, um dá sequência ao outro, né? Joia, quando você está lá precisando de ajuda, né, você usa a sua voz. Só que aí usou a voz ficou perdida no meio das outras vozes. Tá claro isso? Um fato vai dando, né, vai gerando, causando outro fato, que vai causando outro fato, que vai causando outro fato, que vai causando outro fato. Isso é comportamento texto narrativo. Certo? O que vai gerando outro fato, que vai motivando, provocando outro fato. É assim. Então, por isso, 90 tem como modo textual modo dissertativo. Foi? Então, essa parada aí, nessa bateria, pintou alguma dúvida, revisa o vídeo, assiste de novo, presta atenção, volta, revê, presta atenção, volta, revê, até entender, caso tenha ficado alguma dúvida. Valeu? Fui!